você faz um livro, você não tem ideia do que é, o que vai acontecer, o que você pretende uma coisa. Mas eu não pretendia, na verdade, que fosse uma granada. Depois eu descobri que era uma coisa violenta porque eu estava revoltado com o que acontecia. E a única forma, eu não era terrorista, eu não era da luta armada, então eu que escrevia, que era tímido, ainda sou, que era medroso, que era tudo, a única forma de jogar uma bomba era jogar uma bomba literária. E o Zero, no fundo, foi isso. Agora, ele criou uma estrutura a partir da estrutura que o Brasil estava tendo na época. Porque eu comecei a escrever. Esse livro eu demorei 9 anos para escrever. É importante falar isso. Você começou em que ano? Eu comecei dia 2 de abril de 64. 2 de abril de 64? No que teve, não, mais, desculpa, 15 de abril. 15 de abril. Aí eu explico por quê. 15 que eu tenho a data. Mas aí... Você começou no dia 15 de abril de 64. O golpe de 64, 31 de março, a última hora. Eu trabalhava num jornal chamado Última Hora, que era um jornal de centro-esquerda em São Paulo. Era um jornal que foi criado pelo Samuel Weiner, em consonância, vamos dizer assim, com o Getúlio Vargas. O Getúlio era atacado por toda a imprensa, a grande imprensa, porque era as grandes famílias, e o Getúlio... O Samuel foi lá e vendeu a ideia de um jornal que defendesse o Getúlio, os trabalhadores e tal. E a Última Hora era um jornal que defendia trabalhadores, sindicatos, estudantes, e tinha uma política tendendo à esquerda. Quando veio o golpe, claro, foi um golpe para derrubar o Jango e todo o esquema do Jango. O jornal que defendia o Jango, claro, também foi visado. O jornal só não foi empastelado no dia 1º de abril, por um acaso, porque um comando, o CCC, que era chamado Comando de Caça aos Comunistas, que era organizado dentro da Universidade Mackenzie, uma universidade direitista em São Paulo, saiu armado para acabar com a Última Hora. Só que no meio do caminho eles desviaram e foram para o Largo de São Francisco, onde tem a tradicional escola de direito, que também era uma escola considerada por eles subversiva. Então eles foram se ocupar dos advogados e deixaram nós jornalistas, a gente escapou desse empastelamento. Um trabalho desse, aí seu livro é censurado. Como é que você recebeu essa notícia? Você tem lembrança, você que tem todas as lembranças, aliás, você tem lembrança do momento que você falou, pô, meu livro está censurado, quer dizer, nem nas prateleiras pode estar meu livro, depois de 9 anos de trabalho? Tem, as lembranças que eu não tenho eu invento. Chama-se passarinho isso, né? Bom, é complicado você falar sobre isso, porque, de repente, um livro que você passou 9 anos escrevendo. Quando eu publiquei o Zero, eu tinha 40 anos. Ou seja, eu passei 1/4 da minha vida escrevendo esse livro. De repente, um decreto, que não tenha nem justificativa, só dizia assim, proibido por ser atentatório à moral e aos bons costumes. Esse livro é proibido. Não pode mais circular. Aí é a mesma coisa assim que um filho teu vai preso, ou um filho teu pega uma doença grave, vai para o hospital e você não sabe se vai sarar ou se vai ser solto. Então foi uma coisa de um abatimento enorme, uma coisa muito... Eu fiquei muito triste,